Pessoal, saudações, Dorival Moraes aqui e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina Nutrição de Ruminantes. Não custa lembrar que para acompanhar essa disciplina, além dessas aulas gravadas que eu estou disponibilizando para vocês, vocês também devem acompanhar e ler os livros textos descritos no plano de ensino da disciplina e também os materiais postados, principalmente revisões de literatura para atualização. Bem, o nosso tema de hoje é extremamente empolgante. Tá? É o tema que fala sobre o uso de lipídios na dieta de ruminantes. Tá? Então, nossa aula é intitulada de fermentação, digestão e absorção de lipídios. Eu acredito que um ponto inicial seria falar para vocês em que é que consiste os lipídios, tá? Os lipídios eles pertencem a uma classe de macronutrientes junto com as proteínas, os carboidratos e os ácidos nucleicos que são demandados em grande quantidade pelo metabolismo dos animais ruminantes. Os lipídios especificamente eles são moléculas apolares, hidrocarbonetos, né? A maior parte dos lipídios que servem como nutrientes para os animais são os triacilgliceróis. Os lipídios têm diversas classes, né? Podem ser ceras, esfingolipídios, fosfolipídios e os próprios triacilgliceróis. Então, os triacilgliceróis são basicamente os lipídios mais importantes para fins de oferta de energia para os animais ruminantes. Esses lipídios eles são uma forma anidra, tá? Com baixa quantidade de água para absorção de energia, uma forma concentrada. Então, quando o organismo do ruminante metaboliza o lipídio, esse metabolismo ele gera uma grande quantidade de energia. Também os lipídios eles são importantes para fins de regulação térmica e especificamente nos animais ruminantes para um marmoreio das peças de carne. Bem, então o processo de metabolismo dos lipídios, né, ele tem início quando o animal ingere essas moléculas. Frequentemente essas moléculas elas estão na forragem, na forma do que nós chamamos de galactolipídios, tá? Que são um triacilglicerol, onde das moléculas ela está ligada a uma galactose. O que vocês estão vendo aí na figura é a principal forma de lipídio presente na dieta dos animais, que é um triglicerídeo, um triglicéride ou um triacilglicerol. Então ele consiste de uma molécula de álcool ou glicerol ligado a 3 ácidos graxos, tá? Então na porção 1, porção 2, porção 3 é uma esterificação, a ligação éster entre a carbonila do ácido carboxílico da cadeia do hidrocarboneto junto com o OH do glicerol. Então essa reação de esterificação é a reação mais comum e a molécula de lipídio mais comum disponível na dieta dos animais. É óbvio que as características da dieta ela vai variar de acordo com o tipo de triacilglicerol, com o tipo de ácido graxo que está presente nessas posições. Então você imagina que o triacilglicerol é uma molécula composta por um álcool e por 3 ácidos graxos. Então, esses 3 ácidos graxos que compõem esse triacilglicerol, eles podem ser diferentes. Diferentes em que sentido? Em tamanho de cadeia, tá? Então, você tem ácidos graxos com 8 carbonos, 10 carbonos, 12 carbonos e assim sucessivamente. E você pode ter ácidos graxos saturados e insaturados. Então, o que tem que ficar claro para vocês na dieta dos animais, tanto nós podemos ter ácidos graxos de cadeia longa ou cadeia curta, como ácidos graxos saturados ou insaturados nessas 3 posições formando esse triglicerídeo. Então as reações ou o lipídio que vai ser depositado, as reações metabólicas que vão ocorrer dependem basicamente do tipo de ácido graxo presente na molécula de triacilglicerol. Tudo bem? Então, essas reações elas se iniciam aonde? Bem, no animal ruminante elas vão se iniciar no animal ruminante adulto, elas vão se iniciar basicamente no rumen. Por que é importante falar do ruminante adulto? Porque no ruminante jovem, existem algumas evidências que apontam que existe uma lipase, tá? Uma enzima que quebra lipídio já na saliva do neonato. Tá? Então essa lipase ela age principalmente sobre aqueles triacilgliceróis que têm ácidos graxos de cadeia curta ou cadeia média, característico do leite dos animais ruminantes.
retornando para os animais adultos. Tá? Então, no rumen dos animais adultos, o lipídio ele vai ser trabalhado pelas bactérias, mas as bactérias elas não vão conseguir retirar energia da porção do ácido graxo do triacilglicerol. Então, lembre-se, o triacilglicerol é uma molécula de álcool, o glicerol, ligado a 3 ácidos graxos. As bactérias, ao processarem esse triacilglicerol, elas não vão conseguir retirar energia da parte mais energética dos lipídios, que são os ácidos graxos. Tá? Então, esses ácidos graxos eles não vão conseguir gerar energia para o micro-organismo, porque para retirar energia desse ácido graxo é necessário uma maquinaria metabólica que dá origem a um processo chamado de beta-oxidação e precisa de oxigênio, e as bactérias vivem em um meio anaeróbio dentro do rumen. Tudo bem? Mas o glicerol pode sim ser processado pelos micro-organismos do rumen. Bem, então quando esse lipídio chega, quando esse triglicerídeo, esse triacilglicerol chega no ambiente ruminal, quais são os processos? O que irá acontecer? Basicamente, no rumen dos animais existem lipases microbianas. Essas lipases elas vão entrar em contato com esse triglicerídeo e elas vão quebrar principalmente o triglicerídeo na posição 1 e na posição 3. Então elas vão quebrar a ligação éster do ácido graxo com o glicerol na posição do carbono 1 e na posição do carbono 3. Ao final desse processo, o que é que vai sobrar? Vai sobrar um monoacilglicerol. Por que mono? Bem, simples. Se o triacilglicerol é um glicerol ligado a 3 ácidos graxos, o monoacilglicerol vai ser um ácido graxo, um glicerol ligado a apenas um ácido graxo, da porção medial. Tá? Então, o que vai sobrar desse processamento dessa lipase microbiana? Um monoacilglicerol e 2 ácidos graxos livres. Tá? Esses ácidos graxos, uma vez que eles são livres, eles também poderão ser processados pelas bactérias. Em que sentido isso vai acontecer? Bem, isso é um assunto bastante recorrente e com certeza vocês já escutaram falar no termo de biohidrogenação, hidrogenar o ácido graxo a partir de um processo biológico. Então, as bactérias do rumen, elas conseguem, até mesmo pela condição do ambiente ruminal ser extremamente redutor, tá certo? Então, as bactérias ruminais elas conseguem inserir hidrogênios se os ácidos graxos forem saturados. Então, vocês já devem ter visto aqueles ácidos graxos que têm entre as ligações carbono-carbono uma dupla ligação, uma insaturação. Então, no ambiente redutor do rumen, essa insaturação ela vai ser trabalhada e vão ser inseridos hidrogênios para fazer com que só reste ligações simples, tá? Então, essa biohidrogenação nada mais é do que a inserção de hidrogênios na molécula do hidrocarboneto, do ácido graxo. Então, essa inserção de hidrogênios, essa hidrogenação, essa saturação da gordura, essa inserção de hidrogênio na gordura, ela vai acontecer de acordo com vários fatores. Basicamente, a taxa de passagem no ambiente ruminal, o tipo de ácido graxo predominante na dieta e até as próprias características da gordura influenciam esse processo de biohidrogenação. Então, até agora, o que é que nós vimos que acontece no ambiente ruminal? Simples, a gordura, basicamente, principalmente o triacilglicerol, o triglicerídeo, ele chega ao ambiente ruminal, lá ele sofre a ação da lipase microbiana. Essa lipase microbiana quebra as ligações éster na posição 1 e na posição 3, e aí sobra um monoacilglicerol e ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres eles serão processados pelos micro-organismos a partir de um processo de biohidrogenação, que nada mais é do que a inserção de hidrogênio. Essas bactérias elas inserem esse hidrogênio, existe uma certa discussão sobre isso, mas acredita-se que os ácidos graxos insaturados, ou quanto maior o grau de insaturação dos ácidos graxos, maior o nível de toxicidade desse ácido graxo para as bactérias. Acredita-se que a presença dessa insaturação nesse ácido graxo faz com que esse ácido graxo ele entre em contato com a camada lipídica, a bicamada lipídica da membrana plasmática da bactéria, e essa bicamada lipídica, dada a presença desse ácido graxo insaturado, torne-se pouco seletiva ou perca a sua habilidade de selecionar íons, fazendo com que a bactéria tenha problemas de manter o seu pH
né? E aí talvez a relação que a gordura tem com os processos similares à seleção de micro-organismo, toxicidade com micro-organismo. Bem, então esses lipídios, esse processo de bihidrogenação, ele também rende muitas coisas, tá? Ele rende a presença de isômeros de ácidos graxos. Esses isômeros de ácidos graxos, eles saem do ambiente ruminal e eles podem ser absorvidos lá no intestino delgado dos animais. Esses isômeros de ácidos graxos, eles inclusive têm funções biológicas. Eu acho que vocês já escutaram falar do ácido linoleico conjugado e seus isômeros, né? Esse ácido linoleico conjugado, C18,2, cis9, trans11 e os outros isômeros desses ácidos graxos linoleico conjugado, eles são importantes em processos de modulação de massa corporal e por aí vai. Bem, então ainda dentro do ambiente ruminal, esse processo de fermentação que ocorre lá no ambiente ruminal é basicamente a lipase microbiana quebrando o triglicerídeo em ácidos graxos livres e monoacilglicerol, e esses ácidos graxos livres sofrendo o processo de hidrogenação. Esse processo de hidrogenação, ele pode ser total ou ele pode ser parcial. Bem, quando é que o processo é total? Quando o lipídio permanece muito tempo dentro do ambiente ruminal. Quando é que ele é parcial ou quando ele não ocorre? Simples. Ele não ocorre quando a gordura é protegida, tá certo? Então, para ser degradada a partir de um processamento prévio, adição de sabões, por exemplo, antes, e ela não vai sofrer nenhum processo de bihidrogenação, ou então quando essa gordura é protegida naturalmente, num grão, numa semente, tá? Ou então ela vai ocorrer parcialmente quando a dieta tem alto nível de concentrado, eleva a taxa de passagem desse material e esse material acaba sofrendo parcialmente o processo de bihidrogenação. Aqui eu trouxe para vocês um recorte do que é que ocorre, tá? Aqui são os ácidos graxos principais, o ácido linoleico e o ácido linolênico. O C18,3 é o linolênico, o C18,2 é o linoleico. E aí o que vocês veem aí são processos, né, que as bactérias elas vão trabalhando esses ácidos graxos, convertendo esses ácidos graxos em isômeros, de modo a as insaturações desses ácidos graxos serem eliminadas, gerando um ácido graxo completamente saturado. Então nós temos aqui dois ácidos graxos, linoleico e linolênico, com 18 carbonos, o linoleico com duas insaturações, tá certo? O ômega 6, o linoleico, e o linolênico com 3 insaturações, o ácido graxo ômega 3. E o que é que vai acontecendo? Eles vão sendo convertidos em isômeros, tá certo? E aí o isômero comum é o vacênico aqui de ambos. Esse ácido vacênico aí, ó, se vocês observarem, ele já tem, apesar de manter o número de carbonos, ele só tem uma insaturação. Isso quer dizer que ele já recebeu hidrogênios nas insaturações que existiam anteriormente, até se tornar um ácido graxo completamente saturado, que é o esteárico. Que tanto o vacênico como o esteárico, o próprio vacênico está dizendo, né, presente na carne de vaca, na gordura de vaca, o vacênico monoinsaturado e o esteárico saturado, eles correspondem quase que 90% de toda a gordura de animais ruminantes alimentados com forragem. Predominantemente são esses dois ácidos graxos. A proporção de ácidos graxos insaturados é muito pequena nos produtos de ruminantes, mais passível de modulação. Bem, então aqui um resumo do que ocorre basicamente. Então o que vocês podem observar aí é que o micro-organismo ele tem capacidade limitada de retirar energia de toda aquela molécula do triacilglicerol, ele vai quebrar com lipases, mas o que nós vamos ter basicamente é o glicerol gerando energia na forma de propionato e ácido graxo volátil. E os ácidos graxos, né, os ácidos graxos livres, eles poderão ser transformados de insaturados para saturados a partir de um processo de hidrogenação nesse ambiente. Existe descrito também que alguns ácidos graxos podem ser incorporados na própria membrana microbiana dos micro-organismos, tá? Então, ácidos graxos da dieta sendo incorporados na membrana microbiana, mas, grosso modo, eles não vão gerar energia no ambiente ruminal, porque o ambiente ruminal não tem oxigênio e o processo de retirar energia dos ácidos graxos é um processo que depende da presença de oxigênio ou de algum aceptor final de elétrons que os micro-organismos não possuem. Tudo bem? Então, esse material ele estava no ambiente ruminal. No ambiente ruminal é importante a gente falar que a gordura normalmente ela consegue absorver na partícula.
Então ela vai criar um filme nessa partícula. Alguns autores falam que justamente a presença desse filme nessa partícula é o que dificulta a ação microbiana sobre as partículas em uma dieta rica em gordura. Nós sabemos que a quantidade de gordura na dieta de ruminantes ela deve ser limitada a níveis próximos de 4 até 6%, né? Então 5, número cabalístico aí. Então, e o nível mais elevado dessa gordura ela pode gerar uma série de transtornos no ambiente ruminal, resultando em redução na degradabilidade da fibra, né, redução na taxa de passagem, redução na digestibilidade da matéria seca da dieta total e outros aspectos. Então, esse lipídio normalmente ele vai passar absorvido às partículas, tá? E ele vai formar agregados. Esses agregados eles são conhecidos como micelas. Tudo bem? Então, no ambiente ruminal, no ambiente mais alcalino, essas micelas elas são maiores e a movimentação do rumen não é tão grande porque essas micelas normalmente elas estão aderidas a partículas. Quando esse material passa do rumen e chega no abomaso dos animais, e é o que acontece? Lá no abomaso, nós vamos ter uma movimentação maior de material, né, um fluxo maior de material, e esse material vai estar no meio ácido. A tendência, né, é que essas micelas, pelo próprio processo de movimentação maior no abomaso, essas micelas elas se tornem cada vez menores, né, se tornem uma dispersão, micelas cada vez menores. Essas micelas normalmente elas são compostas de quê? Dos fosfolipídios presentes na parede celular das próprias bactérias, são presentes também de algumas moléculas de colesterol, presentes da parede celular também das bactérias e principalmente de triglicerídeos da dieta, monoacilgliceróis, diacilgliceróis, triacilgliceróis, ácidos graxos livres. Então essas micelas elas são um agregado de moléculas polares e moléculas apolares presentes lá no abomaso. No abomaso dos animais também não existe digestão em animais adultos, não existe digestão de lipídios. Existe uma discussão que se fala que os neonatos, os bezerros também possuem uma lipase gástrica, inclusive uma discussão que fala que existe absorção de lipídios já no abomaso dos animais neonatos. Tá? Nós vamos optar para falar da absorção do processo mais comum nos animais adultos, do que esse processo de absorção que é reportado na literatura para animais neonatos. Tudo bem? Então, no caso dos animais adultos, essa gordura ela vai chegar na forma aderida às partículas, absorvida às partículas, né? E também formando pequenas micelas, pequenos agregados de gordura que podem ser diminuídos ainda mais pelo processo de movimentação da massa dentro do abomaso, né? E esse material ele vai ser acidificado. Ao chegar lá na saída do abomaso, né, e lá no intestino delgado dos animais, é que vai ocorrer toda a mágica do processo de digestão de gordura. Pessoal, o que é fantástico aqui, o que é importante vocês entenderem? Os lipídios, eles por serem moléculas extremamente energéticas, e também por terem características de moléculas apolares, tá certo? Elas são moléculas que elas não são solúveis em água, esse grau de solubilidade de água é muito limitado. Vocês têm que compreender o seguinte, o corpo precisa de uma série de estratégias para poder lidar com os lipídios, já que as enzimas utilizadas para quebrar lipídios, elas precisam de água, elas são enzimas hidrolíticas. Então, o que é que vai acontecer? Esses lipídios eles vão chegar ao intestino delgado dos animais, tudo bem? E aí, ao chegar lá no intestino delgado, eles vão desencadear uma série de respostas hormonais. A presença de lipídios lá no intestino delgado, lá no duodeno dos animais, vai desencadear aquele eixo, né, de secretina, estimulando o pâncreas, as células centroacinárias do pâncreas, para uma solução rica em bicarbonato, tamponamento do ambiente lá do intestino delgado dos animais, depois uma grande quantidade de CCK. Prestem atenção, os lipídios eles elevam a quantidade de CCK basicamente porque as células que secretam CCK, elas são as células enteroendócrinas que secretam CCK, elas são especialmente sensíveis à presença de lipídios. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma grande quantidade de CCK e esse CCK vai estimular, além das células acinares do pâncreas, para secretar enzimas, ela também vai estimular o fígado, né, os hepatócitos do fígado a secretarem a bile, que aí entra em jogo a bile, né, o sistema de detergente, majoritariamente a bile é uma secreção dos hepatócitos majoritariamente formada por
sais biliares, né? Então essas moléculas, esses sais biliares, eles têm como característica principal uma porção de aminoácido que é hidrofílica, liga-se à água, e uma porção grandona de uma molécula, né, de similar ao colesterol, que é hidrofóbica, que tem medo de água. Então essa porção hidrofóbica se liga à gordura e essa porção hidrofílica se liga à água, fazendo essa mediação. Então a bile funciona como um detergente na digestão das gorduras. Voltando, o material entrou no intestino delgado, houve a secreção da bile e a secreção lá das células acinárias do pâncreas. Quais enzimas são responsáveis pela degradação dos lipídios? Bem, vocês precisam lembrar aqui que não chega só triacilglicerol. Triacilgliceróis são os principais lipídios presentes na dieta dos animais, mas isso não quer dizer que só cheguem triacilglicerol. Podem chegar fosfolipídios, chegam também outras moléculas, né, lipídicas, lecitinas, a gente pode ter presença de moléculas similares a colesterol, enfim. Mas aqui nós vamos focar especificamente na digestão dos triacilgliceróis. Então, de onde vieram esses triacilgliceróis ou como eles chegam no ambiente, no intestino delgado? Podem chegar triacilgliceróis intactos da dieta, né? Então, um glicerol ligado a 3 ácidos graxos. Podem chegar diacilgliceróis, uma molécula de glicerol ligada a 2 ácidos graxos, e podem chegar monoacilgliceróis, uma molécula de glicerol ligada a um ácido graxo. O que mais também chega? Ácidos graxos livres, em diferentes níveis de biohidrogenação. Então lembre-se, o processo de biohidrogenação microbiana que ocorreu lá no rumen dos animais, ele vai transformar esses ácidos graxos insaturados em ácidos graxos em diferentes níveis, em diferentes estádios de insaturação. Chegaram lá no intestino delgado e agora todos vão sofrer a ação da lipase e da colipase. Então, o que é que essa lipase e essa colipase vai fazer? Essa lipase e essa colipase, elas vão atuar sobre aqueles triacilgliceróis que ainda não foram quebrados pelas lipases microbianas. Tá? Então, essa gordura ela vai chegar dissolvida a partículas, frequentemente formando micelas, né, junto com fosfolipídios, e essas micelas elas vão ser envolvidas pela bile. Uma vez envolvidas por essa bile, elas conseguem ter uma superfície de contato. Uma vez envolvida por essa bile, essa bolinha de gordura, essa micela, né, que é um agregado de gordura feito por triglicerídeos, ácidos graxos livres, moléculas de fosfolipídios. Então, essas bolinhas de gordura elas vão ser envolvidas por ácidos graxos, por sais biliares, envolvidas por sais biliares, e aí sim vai entrar em ação a lipase e a colipase. Como é que vai funcionar a lipase e a colipase? Bem, essas enzimas elas só funcionam juntas. Então a colipase se adere à micela, né, de gordura com a bile, ela abre um espaço, a colipase, para que a lipase consiga trabalhar. O que é que a lipase vai fazer? Bem, a lipase pancreática, a lipase do ruminante, ela vai pegar a molécula de triacilglicerol e ela vai quebrar essa molécula de triacilglicerol, frequentemente em ácidos graxos livres e monoacilglicerol. Então a lipase endógena do próprio animal, ela vai fazer basicamente a mesma coisa que a lipase microbiana, tá certo? Ela vai quebrar também essa molécula em ácidos graxos livres e monoacilglicerol. Uma vez essa lipase trabalhando, esses monoacilgliceróis e esses ácidos graxos livres e esses monoacilgliceróis vão sendo liberados e moléculas de sais biliares, né, elas vão ficar aderidas a esses ácidos graxos livres e elas vão facilitar o transporte desses ácidos graxos livres pela barreira de água estacionária que tem próximo aos enterócitos do intestino delgado. Então, acima dos enterócitos do intestino delgado, vocês sabem, vocês lembram que tem um glicocálix, né? E acima desse glicocálix tem uma camada de água estacionária. Esse ácido graxo livre, né, que veio da onde, né? De onde veio esse ácido graxo livre? Esse ácido graxo livre veio da molécula de triacilglicerol. Então, molécula de triacilglicerol, ação de lipase endógena do próprio animal ou até lipase microbiana, vão fazer com que esse ácido graxo livre, que é a unidade fundamental do triacilglicerol, né, o hidrocarboneto, a cadeia de gordura, esse material ele vai ser
captado por esse sal biliar, e esse sal biliar vai facilitar o processo de transporte por essa camada de água estacionária. Uma vez facilitado esse transporte por essa camada de água estacionária, esse ácido graxo livre, depois de difundido pela camada de água, ele vai conseguir passar por um transporte passivo pela membrana plasmática do enterócito, já que a membrana plasmática é lipídica, o ácido graxo livre ou o monoacilglicerol vai conseguir passar pela membrana plasmática do enterócito. Tudo bem, pessoal? Então, a principal molécula que nós temos aqui chegando no intestino delgado são ácidos graxos livres, monoacil, diacil e triacilgliceróis. Os monoacil, os diacil e os triacilgliceróis podem sofrer ação ainda da lipase endógena, né? A lipase pancreática. E essa lipase pancreática ela vai quebrar, gerando ácidos graxos livres. São esses ácidos graxos livres que serão absorvidos no intestino delgado por animais. Como é que é mediado esse processo de absorção? Cada ácido graxo livre se liga a um sal biliar. Esse sal biliar facilita a entrada por essa passagem por essa camada de água estacionária e aí ele vai passar pela membrana plasmática sem precisar de um mecanismo de transporte, já que uma camada fosfolipídio, gordura e semelhante, dissolve semelhante, então o ácido graxo ele vai se difundir para dentro do enterócito, para dentro da célula do intestino. Chegando lá, normalmente ele se reconstitui em triacilglicerol de novo, e lá no enterócito do animal, né, são gerados agregados desses triacilgliceróis juntos com partes do retículo endoplasmático, com colesterol do próprio animal, com algumas proteínas, com fosfolipídios da membrana, formando o que nós chamamos de quilomicrons, né? Então, quilomicrons são as unidades em que os lipídios serão transportados após a absorção na corrente sanguínea dos animais. Então, depois que esse ácido graxo livre, esses monoacilgliceróis, eles são absorvidos, eles podem ser reesterificados dentro do enterócito, né? A maior parte é reesterificado, formam um triacilglicerol de novo, e esses triacilgliceróis são empacotados dentro de glóbulos, né? Dentro de bolsas de gordura chamados de quilomicrons. Então, junto com esses triacilgliceróis vão ácidos graxos livres, diacilgliceróis, monoacilgliceróis, colesterol, fosfolipídios e algumas proteínas, formando uma estrutura chamada de quilomicrons. O que é que nós precisamos lembrar? Uma vez absorvido, né, esse material ele vai ser transportado pelos capilares linfáticos, né? Então, nos mamíferos, esse material, que é o caso dos ruminantes, esse material ele vai ser transportado pelos capilares linfáticos do animal e só vai desembocar numa artéria que vai desembocar em uma artéria cardíaca e numa veia, e essa veia vai levar esse material para o fígado dos animais, na corrente sanguínea. Então, majoritariamente eles são transportados por capilares linfáticos, né, pela linfa, e depois são incorporados à circulação, e na circulação esse material é levado para o fígado, né? Então, lá no fígado esse material vai ser processado. Então, como eu falei para vocês, aqui nós temos os quilomicrons, são as unidades de transporte. Esses quilomicrons vão ser os principais, vão transportar aqueles triacilgliceróis, monoacilgliceróis e ácidos graxos livres que acabaram de ser absorvidos na dieta dos animais, e eles vão transportar por capilares linfáticos até o fígado dos animais, onde lá no fígado, né, eles podem receber algumas proteínas e aí se transformar em lipoproteínas. Tudo bem? Então essas lipoproteínas, né, VLDL, LDL, HDL e LDL, que vocês já escutaram falar, elas são geradas lá no fígado do animal, e no fígado elas vão para a corrente sanguínea para serem transportadas para o tecido adiposo. Bem, no caso dos ruminantes, um ponto importante aqui é o seguinte: todo o processo, né, de armazenamento, de empacotamento dessa VLDL, de toda a atividade metabólica com as gorduras, no caso dos ruminantes, é mais no tecido adiposo do que no próprio fígado dos animais. Então, o fígado aqui, para a função das gorduras, metabolismo de gordura, tem uma função secundária no caso dos animais ruminantes. Tá? Então, esse quilomicro ele vai ser levado para o fígado, distribuído para a corrente sanguínea, vai gerar essas lipoproteínas vão carrear os materiais, né, para o tecido adiposo, onde será acumulado no tecido adiposo dos animais.
Bem, pessoal, encerramos por aqui essa parte de absorção, tá, desse material. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre os processos de mobilização de lipídios no corpo dos animais e falar de forma mais detalhada como é que ocorre o metabolismo. Tudo bem? Então, até a próxima. Obrigado.